Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate desta terça-feira. Um programa feito para você se informar e formar a sua opinião. E no programa de hoje, vamos falar de um tema que antes só ouvíamos falar nos filmes, hein? Mas de uns tempos para cá tem gerado muita discussão, dúvidas e preocupação entre nós. A inteligência artificial. Será a máquina capaz de substituir o ser humano em todas as áreas? Mas antes de começarmos a debater o assunto desta noite, o repórter Leandro Oliveira nos mostra agora uma ferramenta recém-criada e que está dando o que falar. É o ChatGPT. Veja aí. Mais de 1 milhão de usuários em apenas uma semana e pronto, o sucesso já estava garantido. A ferramenta ChatGPT foi criada por um laboratório de pesquisas em inteligência artificial dos Estados Unidos e ela auxilia os internautas através de uma forma simplificada de interação através de perguntas e respostas. A inteligência artificial, de uma forma muito didática, é o seguinte: é um instrumento, é uma ferramenta que consegue não só ir buscar informações de várias bases de dados espalhadas pelo mundo inteiro, de uma forma muito rápida e transformar toda essa base de dados em uma interpretação dela e ela trazer essa interpretação para você já através de respostas às suas perguntas e não só bullets, onde você tem que entrar e fazer a interpretação. Ele vai buscar toda a base, ele vai interpretar e vai trazer uma resposta para você. A intensidade do uso da ferramenta já não pode mais ser freada. O avanço da inteligência artificial está acelerado e dar passos para trás já não é mais uma opção para o mercado tecnológico. Tá rápido, mas não tem volta. É algo que a gente não consegue segurar mais, justamente porque quem não utilizar a inteligência artificial vai ficar para trás. Quando eu trago uma resposta rápida para um cliente meu, quando eu entrego para ele uma arte bem preparada, um texto bem preparado, uma análise de alguma resposta que eu tenho que dar de uma forma mais rápida, eu vou utilizar a inteligência artificial muitas vezes. Então, vai ser inevitável. Marcelo, agora é hora de testar na prática como que funciona o chat com um tema que o Renato gosta bastante, que é o futebol. Então, uma pergunta meio capciosa, né? Qual é o maior clube do Brasil? Para fazer a pergunta, você falou agora há pouco que é preciso fundamentar muito bem essa questão para que o chat consiga responder corretamente. Então, vamos perguntar, com relação a títulos nacionais, internacionais e estaduais, qual é o maior clube do Brasil? Vamos lá? Vamos lá. Bom, eu sou palmeirense, né? Então eu espero que ele responda corretamente isso. Renato, aí, Palmeiras, São Paulo e Flamengo, hein? Mas o chat acabou fugindo da pergunta principal, que era o maior, né? Em perguntas assim, as respostas basicamente são essas, o Marcelo. O chat acaba sendo um pouco mais evasivo para não ter uma definição concreta? Mais uma vez, né? Ele tenta ser imparcial com relação às respostas e ele vai muito buscar informações em cima de números, né? Ou em bases que são dispersas aí por diversos sites nacionais e internacionais, ok? Então, muitas vezes, aquilo que você pergunta, até por conta disso, ele já deixa bem claro, quando você vai acessar, que algumas respostas podem não trazer a informação correta, porque o chat está aprendendo. Né? Nós estamos trabalhando com uma ferramenta que está aprendendo como dar as respostas. Além de perguntas e respostas, o chat também cria contos, histórias, artigos e até poesias, seguindo as orientações dos usuários. Esse poema, por exemplo, foi feito na hora pela ferramenta. De forma que eu possa emocionar as crianças. Então, eu não estou falando uma poesia qualquer.
Eu quero que ele crie uma poesia muito direcionada para as crianças. Tá aí ele criando uma poesia falando de Nossa Senhora Aparecida. É realmente uma ferramenta impressionante, embora nós aqui no estúdio já tenhamos identificado um erro, mas isso a gente conversa ao longo do programa. Bom, participa com a gente no programa desta noite, aqui em nosso estúdio, o José Júnior. Ele que é administrador de empresas com MBA em gestão empresarial, é proprietário da Academy Marketing, agência de marketing e cofundador e sócio do canal Longidade, e professor universitário em disciplinas de marketing e empreendedorismo. Também é membro do Neurobusiness Society. José, boa noite. Obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Obrigado. Boa noite, Renato. Um prazer estar com vocês aqui, poder participar e contribuir. Bom, e também pela internet com a Emily Pujoli da Silva. Ela que é doutora em engenharia elétrica, com ênfase em engenharia de computação pela Unicamp, que atua em inteligência artificial, aprendizado de máquina, com destaque no desenvolvimento de modelagem matemática, além de suas aplicações em tecnologia assistiva. Emily, boa noite. Muito obrigado também pela presença aqui com a gente. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, e para começar, vamos começar falando dessa ferramenta impressionante, que é o ChatGPT. Mês passado, centenas de pessoas ligadas à área de tecnologia assinaram uma carta pedindo uma paralisação no estudo do desenvolvimento dessa inteligência artificial. E aí a primeira pergunta tem motivo realmente para esse, digamos, pânico, entre aspas, que os próprios estudiosos com relação a essa ferramenta? José? Ao meu ver, a palavra pânico é um pouco forte, até porque há controvérsias, né, nos motivos pelos quais essa carta foi assinada. Um lado diz que sim, existe uma questão com a velocidade com que a inteligência artificial está se desenvolvendo nesse momento e que é necessário estabelecer aí alguns limites, né, por questões éticas, inclusive, a exemplo do que acontece com outras tecnologias. E, por outro lado, algumas frentes dizem que isso está muito relacionado com a questão do Elon Musk, que já foi sócio dessa empresa, foi fundador, inclusive, e que, assim como outras que trabalham em inteligência artificial, desenvolvem inteligência artificial, ficaram meio que atrasadas em relação à OpenAI. E é por isso que ocorreu esse tipo de manifestação. O Elon Musk, que é um empresário, é um bilionário, aliás, que recentemente comprou o Twitter, inclusive. Isso, dono da Tesla, enfim. Emily, tem razão essa preocupação, então, dos estudiosos? Concorda com o José? Essa carta, ela traz alguns riscos hipotéticos, né? E ela, inclusive, menciona alguns pontos atuais, como a exploração de trabalhadores, a mídia sintética que está sustentando aí algumas estruturas de poder, até o roubo de dados, que são alguns problemas que a gente está encontrando hoje. Mas o que a gente precisa é de uma regulamentação que imponha transparência. Então, é tempo de agir, mas a gente tem que se concentrar nas práticas de explorações que estão muito mais reais e presentes nas empresas que estão pretendendo construir inteligência artificial. Inclusive, a gente não pode ter medo da inteligência artificial, nem das pessoas que criam os modelos de IA. Eu faço até um convite, né? Juntem-se a nós. Na Unicamp, a gente tem curso de extensão para mineração de dados, para carreira em tecnologia, e todos são muito bem-vindos. Emily, que eu acho que para aumentar esse burburinho todo, né, no relatório que a própria empresa, a OpenAI, né, ela disse expressar seus temores em relação ao chat, porque ela apontou capacidades preocupantes, né? Até marquei aqui, como, por exemplo, a habilidade de criar planos de longa data e agir em cima deles, né, que seriam comportamentos cada vez mais autoritários, né? Eu acho que a própria empresa despertou isso também nessa discussão com esse relatório. Eu entendo que essa inteligência mais flexível, com um propósito geral, que todo mundo tem um pouco de medo,
ela ainda está bem distante de acontecer, né? Então, uma inteligência artificial geral, com uma capacidade cognitiva de alto nível, com uma capacidade, por exemplo, de ter consciência, de saber o que é um agente, de entender e compreender as consequências das suas ações, de ter empatia, que é capaz de antecipar a ação do outro, e outras habilidades cognitivas que a gente encontra em diferentes espécies de seres, ele ainda está muito longe de ser uma realidade. Na verdade, hoje a habilidade da IA é de adaptação para poucas tarefas. Alguns anos atrás, os modelos de IA, eles eram feitos ditando uma ação para o sistema e o sistema era capaz de resolver uma tarefa específica. Hoje a gente tem sistemas que conseguem processar diversos tipos de dados de diferentes fontes e extrair informações desse conhecimento com capacidade de entender e agir sobre poucas tarefas que ainda são específicas. Então, a gente está evoluindo a capacidade de IA, mas apenas em tarefas específicas. A gente está bem longe ainda de ter essa IA consciente. José, eu acho que também, como eu falei no início do programa, a gente ouvia falar muito em filmes, né? Temos aí grandes filmes que, claro, exploram esse lado das máquinas tomando conta, criando realmente consciência, mas não é por aí, para vocês que trabalham diariamente, principalmente com essas ferramentas mais avançadas, não é por aí realmente, como você disse, não há motivo para pânico, principalmente depois de uma carta assinada que desperta pânico nas pessoas, medo, por exemplo, mas não tem motivo para isso. Sim, concordo também, penso como ela pensa. Eu acho que está distante, muito distante, né? Quer dizer, a gente está começando a ver mais aqui com esse chat, né? A gente poder usar, né? A inteligência artificial de maneira, para muitos ainda, de conhecimento, de diversão, para outros já profissionalmente, a gente que trabalha com produção de conteúdo, por exemplo, já observa uma diferença significativa na forma de trabalhar, mas eu enxergo que ainda está muito distante dela criar aí vontade própria, né? Vou dominar o mundo, enfim, como as obras de ficção aí já citaram no passado. Eu tenho comigo, né, que é fruto do ser humano, né, a inteligência artificial. Então, eu acho que, em última instância, vai ser sempre a gente que vai estar à frente disso, enfim, tanto na produção, no que se pode fazer em termos tecnológicos, de servir a sociedade, como no caminho que ela vai adquirir daqui para frente. Uma coisa que me chamou a atenção é que, nesse relatório, é que a própria empresa disse que a máquina mentiu para passar num suposto comportamento, um teste ético de comportamento, né? E aí isso é impressionante, mas com base nas informações que a própria máquina recebe, ela é capaz de fazer isso então? José primeiro, depois a Emily, por favor. Ok, eu entendo que sim, porque ela trabalha em cima de uma base de dados que tem na internet. E a internet tem de tudo, tem coisa certa e tem coisa errada. É claro que a máquina vai filtrando e vai aprendendo com isso, né? Mas o pessoal fala, inclusive, né, que ela alucina, né, que o chat alucina, ou seja, ele precisa completar lá uma predição, seja lá o que for, e na falta de ter certeza, ele joga o que ele tem, né? Eu acho que a Emily pode explicar isso melhor dentro do funcionamento da própria máquina, da inteligência. Pois não, Emily, pode? Exatamente o que o José comentou. Ali por trás, a gente está com um modelo de linguagem que ele aprende de acordo com o que ele já viu, então de acordo com o conjunto de dados. Mas quando ele não tem uma resposta imediata, né, que ele não viu, ele vai estimar qual que seria a melhor resposta e, nesse caso, ele pode alucinar, como o José comentou, que é colocar uma resposta que não faz sentido. Então, assim, a máquina, ela não tem consciência, ela não pode mentir, ela vai errar com uma certeza, então ela vai dar uma resposta achando que está completamente certa, então ela erra com confiança, e também ela pode ser induzida por quem está fazendo as perguntas, né? Então depende do usuário também qual é a resposta que ela vai dar. Eu acho que o perigo está exatamente aí, né? Ela falou uma frase muito legal. Ela erra com confiança, né? Eu acho que o perigo está aí. Ela acaba sendo convincente, no caso, né, de linguagem, daquilo que ela está falando. E a gente já vai
em busca dela, o que acontece, por exemplo, com o Google, na busca de uma resposta. Ou seja, se a gente não fizer uma verificação, se a gente não tiver uma referência para poder testar isso, sim, a gente pode ser enganado ou se deixar enganar pela máquina, né? Que a própria máquina pode ser vítima, como ela se abastece de dados para reproduzir os conteúdos, de fake news. Também não escapa disso, porque ela também é abastecida desses dados. Agora, como que ela é abastecida com esses dados? Quem faz isso, Emily? Bom, no caso do ChatGPT, ele foi treinado com, se eu não me engano, 10% da literatura disponível no mundo. Então, ele foi treinado com livros. Mas nós temos outros modelos de linguagem, se eu não me engano, o Lambda, que é o da Google, ele foi treinado com conversação. Então, ele foi treinado realmente com posts da internet, com coisas que estão disponíveis já para a gente, né? Para a internet. Bom, a gente vai continuar esse nosso bate-papo aqui. Só rapidamente para sair aqui, eu falei aqui, brincando sobre um possível erro da internet. Você viu que o nosso repórter, o Leandro Oliveira, ele brincou com relação aos clubes de futebol, citou São Paulo, Palmeiras e Flamengo. E o José Júnior disse para a gente aqui que colocou lá. Sim. Palmeiras. O primeiro teste que eu fiz... Qual foi? Foi se o Palmeiras tinha Mundial. E ele... Confirmado 51, reconhecido pela FIFA. E ele disse que o Palmeiras era campeão do mundo. Não veio dizer que alucinou. Tá vendo? Tá aí o erro, então, da inteligência artificial. Bom, estamos de volta e hoje o Aparecido Debate fala sobre inteligência artificial. Participam do programa aqui com a gente, em nosso estúdio, o José Júnior. Ele que é administrador de empresas com MBA em gestão empresarial, professor universitário em disciplinas de marketing e empreendedorismo. E também é membro da Neurobusiness Society. E pela internet, com a Emily Pujoli da Silva. Ela que é doutora em engenharia elétrica, com ênfase em engenharia de computação pela Unicamp, que atua em inteligência artificial. E a gente estava discutindo aqui no bloco anterior a questão de quando a máquina erra, ela erra com convicção, né? Porque ela é abastecida com dados. E aí aquela questão de você realmente apurar se aquela notícia é verdadeira ou não. Uma outra empresa divulgou umas fotos, no mês passado também, que são impressionantes. A gente vai ver essas fotos agora no ar aqui, de personagens conhecidos. Por exemplo, aí o Papa Francisco, com um agasalho de frio. Né? E assim, a realidade dessas imagens, né, José? Emily, é impressionante. O Macron saiu numa rua de Paris, vai aparecer depois também, olha ele correndo na manifestação. E depois também temos fotos do ex-presidente americano, Donald Trump, que teria sido pego pela polícia correndo. É impressionante a realidade dessas fotos. Num mundo que nós vivemos hoje de fake news, isso aí é um prato cheio, né, José? Sim, com certeza, né? E parece que a do Trump aconteceu bem naquela semana que ele fez um anúncio que talvez fosse preso numa terça-feira. Então, imagina aí como que fica a cabeça das pessoas, né? Que vai juntando, conectando coisas, né? Tá ouvindo falar, daí viu uma foto dessa, ele, sem ler nada, a pessoa, né, já pode chegar e falar, você viu, o Trump de fato foi preso, tentaram prender o Trump. Então, eu acho que essa questão da inteligência artificial potencializa, sim, esse tipo de questões, né? A gente estava falando do erro, pode ser uma fake news, com propósito, né, deliberadamente ou não, como pode ser um aprendizado, uma percepção da realidade, né? Eu acho que, aliás, essa questão de sair para fora da máquina e perceber a realidade é uma coisa humana, né? E que, com certeza, nos diferencia da máquina, né? Da inteligência artificial. Agora, Emily, é impressionante o realismo dessas fotos e, por outro lado, também como isso é bom, né? Como essa tecnologia pode ajudar em vários trabalhos, como a gente vê, por exemplo, nessas fotos aí que foram divulgadas, né? Claro que a gente pode falar, a pessoa pode se confundir, mas é impressionante a realidade do trabalho e como isso é bom também para a gente, né, Emily? Sim, o detalhamento dessas imagens é muito impressionante. O uso, né, do deepfake, que é o algoritmo que é utilizado, né, quando a gente remove ou modifica alguma característica ou facial ou de voz da pessoa utilizando a inteligência artificial, e a gente gera, né, situações como foi apresentado aqui.
No nosso laboratório, no Recode AI, a gente desenvolve ferramentas capazes de detectar deepfake. Então, nós estamos aí tentando combater esses algoritmos que podem ser catastróficos, né? Quando você traz aí informações de pornografia ou até situações políticas que podem desestabilizar o nosso sistema. Então, pensando em maneiras já de a gente conseguir superar isso que está sendo colocado pela máquina, a gente está utilizando a própria máquina, né? Tá vendo? Para combater a fake news. Agora, Emily, voltando no chat GPT, é uma questão bem do ser humano mesmo, né? Tendo uma ferramenta assim, tão fácil para tantos trabalhos, isso também não atrapalha o desenvolvimento intelectual nosso? Bom, a gente está num momento em que está acontecendo uma mudança na forma em que o conhecimento está sendo adquirido, né? Antigamente, o detentor do conhecimento eram poucas pessoas e esse conhecimento ele era disseminado de formas estratégicas. Mas com o advento da internet, a democratização do acesso aos diversos tipos de conteúdo, a gente passa a ter uma dinâmica diferente. Então, o ambiente de formação ele passou a ser contínuo e ativo. Então, assim, pensando que essas tecnologias geradoras, elas podem aumentar a capacidade do aprendizado, a gente também tem que atualizar a forma com que a gente está educando. Inclusive, trazer essas ferramentas nos momentos que sejam oportunos e limitar nos momentos que elas não são necessárias. Dessa forma, a gente pode ter, não vai ter essa interferência no nosso desenvolvimento como sociedade. Pois é, José, porque eu falo assim na questão do nosso processo criativo, né? Claro, quem nunca, como aluno, por exemplo, já não fez uma colinha na internet, né? É claro, mas nesse caso você pode delegar, por exemplo, um trabalho todo de faculdade ou a máquina, e aí vai com a capacidade da pessoa, do aluno, do trabalhador se desenvolver. Então, inclusive com relação a essa questão de você fazer um trabalho, de você ir à internet para poder fazer um trabalho, né? Quer dizer, isso já existe há um certo tempo. Inclusive, existem programas, sites, por exemplo, para identificar plágio. Então, na época que eu dava aula, por exemplo, o aluno vai lá, faz um trabalho, eu já pedia para poder entregar o trabalho em PDF, porque ficava mais fácil para eu poder chegar num programa desse, né? Jogar lá um pedaço do texto e você identificar que ele é plágio. É uma coisa, acho que, bem mais simples do que a gente está falando aqui. E aí, sim, eu costumo até falar que é um jogo de gato e rato, né? Da mesma maneira que se desenvolve maneiras para poder fazer uma fake news, desenvolve-se mecanismos também para nos proteger disso. A mesma coisa acontece com o aprendizado. Se os professores, né, se as pessoas responsáveis aí, pelo ensino, pela educação, não forem criativos ou inteligentes o suficiente para poder saber como usar essa ferramenta, infelizmente, a gente vai ter uma perda, sim, na questão de educação de uma população, enfim, de uma nação. Então, está aí, eu acho, mais uma chance para a gente chegar juntos, né, ao mesmo tempo que a tecnologia está aí, acabou de chegar, para que as pessoas responsáveis pelo ensino, pela educação, transformem isso numa força e não numa ameaça. Aí vai também da pessoa, né? Do professor, quer dizer, imagina o professor, da mesma maneira eu também posso, como professor, pedir para poder criar uma questão, uma pergunta para uma prova, ou até para poder me sugerir uma maneira criativa de ensinar um assunto para a minha sala, para o meu aluno. Daí a importância da pessoa exercitar realmente, né? Emily, voltando só no que você disse ali, como é que funcionaria, então, um pouco mais detalhadamente, essa ferramenta que vocês estão desenvolvendo para identificar esses possíveis fake news na internet? Por favor. Bom, é uma ferramenta que vai observar a imagem, né? Ela vai criar o que a gente chama de filtros da imagem, porque quando uma imagem ela é real, a gente vai ter uma certa forma de uma intensidade diferente nos pixels da imagem e até informações da câmera que foi
tirar da imagem. O nosso algoritmo, ele vai tentar diferenciar essas informações entre uma imagem que seria verdadeira e uma imagem que seria falsa, olhando só para a imagem. É um impacto gigantesco em nossas vidas, né, José? E pode nos ajudar sempre, cada vez mais, né? Sim, eu sempre gosto de olhar para essas questões de avanço tecnológico com esse olhar mais positivo, né? Eu acredito que a humanidade vai poder fazer bom uso disso, e aí a própria reportagem já mostrou vários benefícios. A gente estava falando de saúde agora há pouco, perdão, de saúde não, desculpa, de educação, e aí a gente fala que já tem empresa usando e permite inclusive uma individualização. O professor consegue, através de máquinas, individualizar cada vez mais a educação para aquele aluno na área de saúde. Então, assim, quando a gente pensa, inclusive eu, aqui no meu dia a dia, né, como que eu vou reagir a isso? Em vez de olhar como inimigo, olhe como amigo, né? Eu acho que a pessoa pode abordar essa tecnologia. Eu acho que, antes de mais nada, ela tem que entender, procurar saber como é que é. Não vai ser um especialista como a Emily, mas, enfim, vai entender e, dali, olhando o seu contexto, identificar como que pode ajudar, seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar. Então, eu gosto sempre de estimular as pessoas a olharem para esse tipo de novidade de maneira positiva. Aliás, a Emily só está aqui com a gente graças à tecnologia, né, da móvel, né, da internet móvel, que nos permite aqui ter aqui ao vivo, e como isso facilitou a nossa vida no dia a dia. Não é mesmo, Emily? Exatamente, facilitou muito. O avanço da tecnologia, né? Ele vem aí para nos auxiliar em tarefas que muitas vezes a gente não consegue fazer, e até nos auxiliar em situações de que é necessário algum tipo de acessibilidade, de assistência também. Então, a tecnologia tem um lado muito gratificante. A gente pode trazer aqui até a vacina do Covid-19. Ela foi desenvolvida utilizando uma técnica de IA, onde foi buscado os melhores genes para ser combinado para a criação mais rápida da vacina. Então, a tecnologia aí também está para nos diminuir o tempo que a gente gastaria para fazer algumas tarefas, né? Então, tem inúmeros casos que a gente pode utilizar a inteligência artificial para ajudar a evolução humana. Você complementando, né, essa questão que ela falou da vacina, mas a própria pandemia, quer dizer, que há 3 anos atrás chegou assim, super rápida, não só a vacina, mas o trabalho remoto. Como a gente iria fazer? Quer dizer, a economia já sofreu por conta disso, mas trabalho remoto, compra online, quer dizer, os aplicativos aí de delivery, tudo isso... Educação. Sim, educação, quer dizer... Como seria se a gente não tivesse internet, né? Falando só da internet, né? Disponível para a gente, qual que seria o impacto dessa pandemia, que é uma coisa que hoje a gente acha que não tem muito controle, né? Ainda, mas provavelmente com inteligência artificial a gente vai conseguir predizer algumas coisas, de repente antecipar uma situação dessa. A questão do remoto, principalmente, né? O trabalho remoto foi impressionante, porque veio numa velocidade que ou a gente fazia assim, inclusive televisão, né? Ou não fazíamos mais, porque não dava para ter aquela pessoa presencialmente com a gente. Eu vou fazer mais uma pausa aqui no Aparecer o Debate e daqui a pouco a gente vai voltar aqui para falar sobre uma questão que muita gente fica em dúvida realmente, que é o mercado de trabalho, se a máquina substitui as pessoas ou se as pessoas são insubstituíveis. Estamos de volta com o Aparecer o Debate, hoje falando sobre inteligência artificial. Participam do programa com a gente, aqui em nosso estúdio, o José Júnior, ele que é administrador de empresas com MBA em gestão empresarial, professor universitário em disciplinas de marketing e empreendedorismo e também é membro da Neurobusiness Society. E pela internet, conversamos com a Emily Pujoli da Silva, doutora em engenharia elétrica com ênfase em engenharia de computação pela Unicamp e que atua em inteligência artificial. Estou aqui com 2 pessoas que trabalham com inteligência artificial. E aí eu pergunto, a inteligência artificial pode prejudicar
e tomar o lugar de milhares de trabalhadores? Essa é uma grande dúvida e que a gente ouve realmente das pessoas, essa preocupação. José? Então, independente de prejudicar de maneira genérica, eu usaria a palavra impactar. Por que eu estou falando isso? Porque para algumas situações, talvez ela não prejudique, ela vire uma vantagem, e para outras, provavelmente irá prejudicar. Eu arriscaria dizer que vai prejudicar para quem não está preparado para ela, né? Quando eu digo não está preparado, eu digo que eventualmente execute alguma atividade profissional que sim, a inteligência artificial possa realizar de maneira mais produtiva, de maneira mais otimizada, e que ela poderá ser eventualmente substituída, né? Em contrapartida, dependendo da tarefa, essa pessoa que realiza esse trabalho, de repente, poderá ser mais produtiva. Vou usar o exemplo, né, do ChatGPT com essa questão de produção de textos, de conteúdo. Se uma pessoa consegue, um redator, consegue hoje produzir, sei lá, 10 textos por dia, por jornada de trabalho, de repente, usando do ChatGPT, ele poderá produzir 20, 30, 50, ou seja, vai aumentar a produtividade dele. Eu acho que o mais importante nesse momento, para quem está vendo essa mudança, é fazer uma análise no seguinte sentido: o que eu faço, qual que é a minha atividade, no detalhe, inclusive, e ver o que já tem de inteligência artificial, o que pode ser mecanizado para ele poder direcionar aí a sua estratégia de carreira. Emily? Bom, eu concordo com o José, que nós estamos num momento, né, de inflexão com a evolução aí da convergência, onde a gente tem algumas influências no mercado de trabalho e alguns trabalhos, né, manuais e rotineiros, eles já estão sendo automatizados. Mas isso não significa que a máquina vai substituir o homem, né? A qualificação ela vai se tornar cada vez mais essencial e o humano tem o seu poder de análise crítica, que é fundamental em qualquer algoritmo de inteligência artificial. Então, o humano saber como utilizar a ferramenta vai ser muito importante. E, inclusive, né, se alguma tecnologia ela vai gerar condições injustas de trabalho, eu entendo que a gente precisa aí demandar mudança, discutir legislação, implementar a medida de proteção para os envolvidos, porque a gente quer construir um mundo melhor todos juntos e utilizando da inteligência artificial. Pode completar. É inteligência artificial, não é inteligência humana, né? O aspecto humano do trabalho, das relações de trabalho, esse vai ser muito difícil. Talvez naquele tempo que ela falou que está muito longe ainda da inteligência artificial geral, que talvez consiga emular melhor, mas emoção, intuição, visão do todo, né? Conexão entre experiências em épocas, vai ser bastante difícil e isso passa a ser uma vantagem para quem trabalha, né? Para quem é profissional. Porque um dos questionamentos é o seguinte: uma máquina faz o serviço de 10, 15 pessoas, mas, ao mesmo tempo, o homem se reinventa em outras áreas, né, José? Sim, ele se reinventa em outras áreas, ele pode participar da construção dessas máquinas, né, dessas inteligências, com o conhecimento que ele tem. A gente viu falando aqui, por exemplo, do médico, né, o exemplo lá da radiologia, que a inteligência artificial faz uma parte melhor do que o médico, né, ao olhar lá uma radiografia. Mas sem você ter uma pessoa do outro lado para poder conversar com o paciente, entender o histórico desse paciente e mais ainda, né, saber como lidar com isso com o paciente é determinante. Então, se a gente olhar para isso, como a gente já tinha falado, como um aliado, o benefício é enorme. E a gente pode falar de vários. Há pouco tempo atrás, a gente teve a questão do Uber, né, e dos taxistas. Quando saiu o Uber, foi toda aquela briga, os taxistas, quer dizer, tentando buscar, talvez, e com razão, eles se sentiram aí ameaçados, né?
Hoje a gente vê isso mais equalizado, a gente vê legislação em algumas cidades já ajustando, regulamentando um pouco mais essa atividade. Então, eu vejo de maneira, mais uma vez, muito positiva. Pois é, Emily, o homem busca, como você disse, né, Emily? Ele busca alternativas, né? Se qualificar. Exatamente. Isso. E se especializar, né, no que está mudando. E a gente sempre vai precisar de alguém ali programando a máquina, construindo a máquina, certo? Então, é fundamental que cada um aí busque trazer inteligência artificial para a sua vida. Agora, Emily, vamos precisar impor regras à inteligência artificial? O que pode, até onde não pode chegar? Bom, então, como qualquer ferramenta, ela vai depender do usuário. E a gente vive em sociedade, então deve existir, sim, um conjunto de leis sobre o desenvolvimento de IA. Eu reforço que é preciso desenvolver mais pesquisa para gerar esse conjunto de regras, para que tudo seja mais seguro, mais transparente, mais robusto, mais ético. É óbvio que nós temos aspectos positivos nos sistemas de inteligência artificial, mas é extremamente importante também, como pesquisadores e críticos e usuários, a gente conhecer os pontos negativos. No caso de inteligência artificial, existe um viés muito grande obtido dos dados capturados na nossa própria sociedade. Então, a gente tem que ter ciência desses preconceitos e tentar corrigir como desenvolvedores e pesquisadores. E, futuramente, né, o pesquisador de IA, ele tem que ter em mente as questões sociais, as questões éticas, comunitárias, democráticas, nos seus próprios modelos. Um outro ponto importante é que todos temos que evoluir enquanto sociedade. Então, a gente tem que ter a capacidade de entender os problemas que a gente está gerando ao construir inteligências artificiais e demandar legislações apropriadas. É por aí. A gente tende, né, às vezes, a um certo romantismo, né? A gente ouve muitas pessoas falando assim, porque no meu tempo era assim, porque no meu tempo era assado. E com certeza tinha coisa muito boa naquele tempo, aquele sofrimento que a gente tinha, por exemplo, para poder trabalhar. Quer dizer, imagina, né? Primeiro a bicicletinha, que eu me lembro, eu via muita gente aqui andando de bicicleta. Quer dizer, hoje a pessoa sai em cima da hora, pega um aplicativo, chama o Uber, vai trabalhar, faça chuva, faça sol. O romantismo é legal, mas ele não é prático, ele não me ajuda, né? Eu tenho que levar, eu como profissional, né, preciso levar isso em consideração. Então, sim, vai existir regulamentação, eu acredito muito na autorregulação, eu acho que a gente, como humanidade, já pecou no passado nisso, mas a gente está aprendendo com os nossos erros. Eu acredito muito que com a inteligência artificial, essa autorregulação vai funcionar de maneira mais rápida, né? E aí a gente continua tendo aí benefícios a partir da implementação da inteligência artificial. Uma das pessoas que assinaram essa carta, né, pedindo a paralisação dos estudos tecnológicos, até eu esqueci o nome do cientista, né, me desculpe, mas ele disse o seguinte, que o homem não estava preparado para ser obsoleto, para ser ultrapassado pela inteligência artificial. Mas aí me parece uma coisa, aí sim um pouco distante, né, para ser ultrapassado por essa inteligência artificial nessa questão de inventar realmente. Então, distante quando ela fala no tempo que levaria para poder chegar nesse nível, e eu diria meio utópico, se a gente pode chamar assim, mas assim, meio de ficção. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo e a gente já está reagindo muito rápido. Quer dizer, o fato de a gente estar aqui falando, sei lá, 2 meses depois que esse chat GPT veio, né, a público, que está todo mundo tomando conhecimento dele, a gente está discutindo isso aqui agora com esse grau aqui de profundidade, alertando, né, o nosso público, já é um sinal de que a gente está agindo rápido, né? Quer dizer,
tem a ver com a vontade do ser humano, tem a ver com a nossa vontade. E, claro, com quem nos representa quando você fala aí em termos de poder público, nação, enfim, toda uma organização. Agora, Emily, é um caminho sem volta, né, Emily? E é impressionante como a tecnologia avança ano a ano. Você que trabalha diretamente com isso, por exemplo, eu vou me lembrar aqui que eu assisti um filme no cinema com chamada de WhatsApp e aquilo não tinha chegado para a gente ainda. E eu falei, nossa, mas é filme de ficção. No outro ano estava aquilo para a gente ali, o vídeo chamada do WhatsApp em nosso telefone móvel. A tecnologia está evoluindo muito rápido, né? Mas, de novo, falta muito para uma IA geral. É só imaginar que hoje o nosso celular, ele é um computador super potente, mas a bateria dele dura 5 horas. Então, assim, mesmo que a gente tenha softwares potentes, a gente ainda tem um déficit de hardware, que nesse caso seria a bateria. Então, tem muito ainda para evoluir. Falando de filme, né, dá para poder lembrar de desenho animado, quem é mais da minha geração, assistiu Jetsons, que era um filminho todo futurista. Quanta coisa que tinha lá, a gente já vê aqui hoje. Mais recente um pouco, né, em 80 e pouco, quando saiu De Volta para o Futuro também. Né? Estou me lembrando que 2001, uma Odisseia no Espaço. Então, já passou faz 22 anos. Já foi, exatamente. Já estamos 22 anos do... Então, eu vejo dessa forma, né? A gente vai aprendendo com a experiência. Eu acho que a gente está aprendendo mais rápido. Agora a gente está já encaminhando para o final. Vou pedir só uma reflexão de vocês dois aqui. Estamos próximos, né, com tudo isso que a gente discutiu aqui, de ver realmente uma inteligência artificial com vontade própria? Já vivemos essa era ou está longe ainda? Vou começar aqui pelo José. Eu acho que a Emily já deu bastante argumento para a gente ficar tranquilo de que isso está bem distante. Eu acho que, sob o ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista de tempo, sob o ponto de vista de maturidade da humanidade, para produzir esse tipo de inteligência. Eu acho que a gente está bem distante. Dá para poder ficar tranquilo. Tem muita coisa para a gente fazer aqui ainda antes dela ter vontade própria. Se é que isso é possível, aí pode dizer. Se é que isso é possível. Emily? Então, eu tenho alguns amigos da área que acreditam que não é possível, mas eu acredito que é possível sim, não no meu tempo de vida, provavelmente nem dos meus filhos, nem dos meus netos, mas acredito que em algum momento a gente vai conseguir aí uma IA geral. Lógico que hoje os nossos algoritmos, né, eles estão bem básicos, assim, eles estão ainda no nível de associação, de encontrar padrões, de estimar uma resposta baseada no contexto, que é o ChatGPT, mas ainda tem muito para desenvolver, né? Inclusive, o nosso grupo de pesquisa, o Recode AI, ele acredita que a inteligência ela não deve ser apenas artificial, mas uma inteligência aumentada, e que o humano tem que estar sempre ali no centro da explicabilidade, da interpretabilidade e da ética, guiando aí os desenvolvimentos dos modelos de IA que virão para nos ajudar. Portanto, gente, podemos ficar tranquilos, né? Que filmes como A Rebelião das Máquinas, apenas no cinema, né? Não teremos... Terminator. Né? Isso, O Exterminador do Futuro. Não teremos ainda por um longo tempo. Bom, gente, e assim encerramos o Aparecido Debate desta noite. Contamos aqui com a participação em nosso estúdio do José Júnior, ele que é administrador de empresas com MBA em gestão empresarial, é proprietário da Academy Marketing, agência de marketing, cofundador e sócio do canal Longidade e professor universitário em disciplinas de marketing e empreendedorismo. Também é membro da Neurobusiness Society. E também tivemos aqui pela internet a Emily Pujori da Silva. Ela que é doutora em engenharia elétrica, com ênfase em engenharia de computação pela Unicamp, que atua em inteligência artificial, aprendizado de máquina, com destaque no desenvolvimento de modelagem matemática, além de suas aplicações em tecnologia assistiva. E se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecido Debate.
Nós ficamos por aqui, uma boa noite para você e até uma próxima.